Um dia, outro dia já vem, mas um dia eu não posso desvirar. Opa, então, hoje eu venho com outro pique. Venho com pique animado, venho com pique diferente, que eu acho que eu entendi o que talvez. Eu acho que eu encontrei o que eu queria fazer com isso aqui, pensando, meu. Agora a gente vai ver se realmente a reflexão pensada efetivamente pode ser válida na prática. Na real, então, introduzindo, já que eu introduzi assim, nem pensei sobre o que eu iria falar antes, então acho que o tema vai ser exatamente esse. A teoria e prática. Pensar enquanto teoria. Já que eu tô pensando teoria enquanto método de pensamento. Então tá, então vamos supor que, primeira coisa, como uma falácia que eu considero, pelo menos, talvez seja ingenuidade minha, achar que seja alguma coisa, primeiramente, mas acredito que, de algum modo, é uma falácia. Falar que uma teoria, então, uma teoria está errada porque não deu certo na prática. Porque a partir do momento que você pensa que uma teoria, se aplicada na prática, deu errada, a teoria está errada. Não é a teoria na prática que não funciona. Porque como uma teoria eu poderia falar que ela é errada? Justamente quando ela não se aplica na prática. Ou quando ela tem contradições internas dentro da própria teoria. Então acho que o povo precisa fazer uma distinção. Uma pessoa que fala, com uma pessoa que afirma que a teoria não deu certo na prática, mas que está certo na teoria. Uma pessoa que não avaliou o outro aspecto da questão. Que tem a teoria enquanto si, enquanto ela mesma, a teoria internamente, a coerência da teoria, e tem a relação da teoria com outras teorias, com a realidade, com a prática, que acho que é um atributo da teoria se encaixar as outras, porque uma teoria que fala que, apesar de coerente, apesar de válida, né, esteja incorreta, é uma teoria falsa. E aqui eu tô falando de maneira abstrata, mas pensa comigo assim. Eu falo assim que pelos meus cálculos, se eu pego 2 mais 3 dá 5, com mais 5 dá 7, que multiplico por 3 dá 8, que multiplico por 15 dá 20, e que se eu levo a 32 dá 49. Nossa, agora eu divaguei pra caralho e me perdi no exemplo. O que eu quero dizer é, se você pensa no exemplo de uma teoria, a luz do sol que bate na Terra, bate em todos os cantos da Terra ao mesmo tempo. Então, no planeta inteiro é de dia e o Sol dá uma volta em torno do planeta, se apagando de 12 em 12 horas, vamos colocar assim, mais ou menos. O Sol se apaga, ele se apaga. Essa teoria em si é coerente, porque a gente percebe o dia dividido em duas etapas, uma etapa diurna e uma noturna. E faz todo sentido, que a gente vê que o que provém a luz do dia, que a gente considera o dia, é justamente a luz do Sol. Aí ele vai se movendo e se apaga, por exemplo. A gente vê ele no horizonte se movendo e depois ele apaga, na teoria. Vamos falar assim. Essa teoria é incorreta. Não é que ela é errada na prática, porque a gente sabe que a Terra é redonda, que o Sol dá uma volta no planeta. Não, que o Sol dá uma volta no planeta é de fuder, né? Mas que a gente dá uma volta em torno de si mesmo, enquanto a gente está girando em torno do Sol. Então essa volta em si mesmo é que ilumina apenas metade do planeta e, portanto, a gente tem metade de um dia. Entendeu? Então a gente tem outros conhecimentos, outras teorias que já estão estabelecidas na realidade, como a realidade, em que essa teoria, essa teoria inventada que eu acabei de postular aqui, que apesar de coerente entre si, que a gente olha assim mais ou menos e faz sentido, ela é inválida tanto na teoria quanto na prática, porque ela tem que se alinhar com as outras. Entende o que eu digo? Então acho que essa essa cisão entre a coerência interna da teoria, se ela está correta, se ela é válida. Eu estou falando usando válida porque na lógica a gente usa válida no termo de avaliação das preposições e da conclusão sem levar em conta se ela carrega ou não verdade. O que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer que, por exemplo, eu poderia ter teorias válidas que são falsas. Na lógica, a gente tem argumentos falsos, mas que são válidos. Então, por exemplo, eu posso ter puxando para o lado da epistemologia, para o lado da teoria do conhecimento, para o lado da conhecer o mundo, por exemplo. Eu posso facilmente justificar alguma coisa, sendo que essa coisa é falsa, entendeu? Eu posso arrumar argumentos que sustentem uma mentira. Eu não sei se eu estou prolongando demais, mas eu quero dizer que os argumentos utilizados para sustentar a mentira são válidos, ainda que, que essa mentira seja uma mentira. Não, a mentira eu estou usando como sinônimo, mas na verdade tem uma pequena distinção, se aprofundar entre mentira e falsidade. Vamos falar então, já tô aqui mesmo. A mentira diz respeito ao que você acha, pessoalmente. Então, por exemplo, se eu acho, se eu acho que o Corinthians é o maior time do Brasil e falo que o Curitiba é o maior time do Brasil, eu estou mentindo. Que a mentira quer dizer o que eu acho. Se eu acho o Corinthians o maior time do Brasil e falo que outro é, isso é uma mentira. É o que eu sinto, é o que eu vejo, é mais pessoal a mentira. Enquanto, enquanto que, na verdade, a verdade e falsidade é um pouco além. A verdade e a falsidade está relacionado com a realidade. Nesse caso, eu dei um caso abstrato, o Corinthians e o Curitiba. Mas a gente sabe que, na realidade, o Corinthians é maior. Então, a gente sabe a verdade da proporção. Eu sei que o Corinthians é maior que o Curitiba, por exemplo. Se eu falo o Corinthians é menor que o Curitiba, eu tô mentindo e tô falando uma falsidade também. Agora, por exemplo, se eu acredito. Não, agora vamos pensar em outro exemplo, por exemplo. Usando um aspecto semelhante. Eu posso falar, por exemplo, que eu vi um cachorro na rua hoje. Não, que tinha um cachorro na rua hoje. Não, esse também não. Eu posso dizer, por exemplo. Vamos usar um exemplo clássico que tem, em que a resposta está nessa distinção entre mentira e falsidade. O exemplo do paradoxo do Pinóquio. Eu não sei se já ouviram falar, mas o paradoxo é mais ou menos o seguinte: o Pinóquio diz a si mesmo: meu nariz não vai crescer. Meu nariz não vai crescer. Então, por que que é um paradoxo aparente? Porque à medida que fala meu nariz não vai crescer, não, ele fala meu nariz vai crescer. Aí que tá o paradoxo. Porque se o nariz do Pinóquio cresce quando ele mente, se ele falar meu nariz vai crescer, sendo que não tinha nenhum motivo para ele crescer, ele está mentindo. Então o nariz dele cresce. Agora, se for verdade, ele fala meu nariz vai crescer, é uma verdade. Então não tinha motivo para o nariz dele crescer. Então tem uma distinção entre mentira e falsidade. E o nariz dele cresce quando ele mente. Então a verdade e a falsidade não está relacionado com o paradoxo do Pinóquio. Então ele pode falar tranquilamente: meu nariz vai crescer. E isso independe se o nariz dele vai crescer ou não. O fato do nariz dele crescer. Porque vai depender do que ele realmente acha que vai acontecer. Então, se ele realmente acha que o nariz dele vai crescer, ele não está mentindo. Então, o nariz dele não vai crescer. Agora, se ele realmente acha que o seu nariz não vai crescer e tá falando que o nariz dele vai crescer, ele tá mentindo. Então, o nariz dele vai crescer, ainda que falso, ainda que o que ele disse é verdade, ele está mentindo. Então, o nariz dele vai crescer com ele contando uma mentira. Entende? Eu não sei se eu consegui ser claro, mas também foda-se. Essa eu falo do Pinóquio, da Verdade e Mentira, porque recentemente eu vi num podcast de um cara de lógica. Ele chama Victor Helios. Ele foi num podcast do A Deriva.
do Arthur Petri, eu acho. E lá eles comentaram disso, comentaram outras coisas assim que foi até interessante. Apesar de enviesado, apesar de confuso, eu acho que ele, né, o Victor Delis, pelo que eu entendi, é uma pessoa recentemente pública, então às vezes ele, eu acho que se perdeu um pouco no que dizia. Mas eu não sou crítico de nada, eu sou um idiota em casa expondo minha opinião sem necessidade, porque aqui eu tô falando asneira completa. Mas é isso mesmo. Então voltando, rebobinando, verdade, mentira. Exemplo do sol, realidade, teoria e prática. Teoria e prática, voltei. Consegui voltar. Caralho, isso pra mim já é uma evolução, velho. Só começando a expor um pouco da minha vida pessoal, eu tenho um sério problema de memória. Então, só eu ter conseguido voltar, isso aqui é uma vitória. Mas voltando à teoria e prática. A teoria e prática, pelo que eu disse então, tem uma gigantesca falácia de falar que uma teoria não se aplica à prática e é verdadeira, porque esse caso é impossível, por exemplo. Então não é uma teoria, não existe uma teoria que funciona, que é verdadeira, mas dá errado na prática. Não é uma teoria impraticável, que eu acho que as duas estão extremamente ligadas entre si. Esse aspecto de global, senão a gente teria 1 milhão de teorias verdadeiras que são, na verdade, são falsas porque não se conectam com a realidade. Igual eu já igual eu fiz, gastei bastante tempo do meu hoje explicando para vocês essa distinção, uma distinção que eu ouvi, que eu faço e que eu já tinha feito e que para mim faz sentido. Então, de todo modo, para mim faz todo sentido isso. Então, a teoria está intimamente ligado com a prática. Na minha concepção, é preciso falar de uma teoria impraticável, uma teoria que não funciona na prática. O único tipo de teoria, eu estou pensando agora, que isso aqui chama improviso filosófico, é justamente para isso. Mas eu estou pensando aqui agora, eu acho que uma das poucas teorias que funcionaria só em teoria e não estariam intrinsecamente ligadas a. Não, intrinsecamente não. Não estariam ligadas à prática. Porque aqui, ó, eu acabei de cometer um erro na filosofia é usar a palavra intrínseco quando na minha mente agora ela deixou de ser intrínseco. Porque o que quer dizer intrínseco? Intrínseco quer dizer uma relação in- íntima a tal ponto essencial. Por exemplo, uma coisa é intrínseca a outra, quando uma coisa tem como condição a outra coisa. Não é que depende de alguns pontos, depende em todos os pontos daquilo. Entende? Então, se tem uma ligação intrínseca, a existência de um está relacionada diretamente à outra. Uma coisa implica a outra. E eu acabando de pensar, quando eu pensei numa hipótese em que as duas não, em que a teoria não se liga na prática, sendo uma teoria, então não é uma ligação intrínseca, mas me parece como exceção essa ideia de uma teoria, de que teorias metafísicas, ou seja, teorias que vão além do sensível, além do que a gente pode praticar sensivelmente. Por isso que eu acho que são teorias que são independentes da prática, porque elas, na realidade, são impraticáveis, teorias metafísicas. Então, por exemplo, a teoria de que o ser existe. Não, de que o ser existe, não. Isso é óbvio. Que o não ser não existe, por exemplo. É porque pensando não ser como a não existência. Aqui eu já estou entrando num problema clássico filosófico. É a questão do ser e não ser. Ser é uma palavra extremamente complexa na filosofia que requer em pensar em existência. Mas nesse contexto que eu estou usando, eu estou me referindo à existência. Então, a existência de algo que faça de algo ser ele. É uma essência muito ligada à essência mesmo, eu acho. Essa existência ligada à essência, que eu quero dizer. Então, por exemplo, uma teoria metafísica que diz que o não ser não existe, então tudo que existe é o ser, e não há espaço para não ser nada, porque o, o ser não pode deixar de ser, a não ser que exista o não ser. Como não existe, tudo é. Tudo é ser. Tudo é. Quando eu falo tudo é, porque já fica implícito que tudo é o que é. Tudo é o ser.
Por isso que filosofia é um pouco complexo, porque os termos acabam sendo repetitivos. Então você chega pra alguém e fala, nossa, tudo que é, vai te chamar de idiota e vai te jogar um tapa um pote de areia na cabeça, te dar uma bicuda na nuca. Mas a questão é que você fala isso pra quem já tá no contexto, ela entende de um modo diferente. Isso é uma outra questão da linguagem, que é você dizer o que você diz, recebido no contexto da pessoa. Mas voltando, eu acho que teorias. Existem teorias que são impraticáveis, ainda que verdadeiras. Não só válidas, mas verdadeiras. Como o caso da metafísica. Ainda que. Nossa, agora eu acabei de pensar em uma outra coisa. A metafísica é um campo extremamente questionado. Principalmente, eu estou falando metafísica de modo geral, mas principalmente a ontologia, que é ontologia é exatamente esse estudo do ser, do não ser. A metafísica abrange mais coisas. Mas aqui eu estou querendo referir à ontologia, que é uma parte da metafísica que trata do ser e não ser, que é isso que eu já tinha tentado comentar muito rasteiramente, só no sentido que eu estou querendo usar aqui. Mas nessa área da ontologia, é muito, uma área muito problemática, muito questionada no campo filosófico, justamente por não ter como se validar teorias de acordo com outras teorias. Você testa, não tem jeito de você testá-la. Tem como você observar apenas a coerência interna dela, a validade da teoria. Isso é um ponto que eu tô achando crucial até agora, que eu tô pegando bem nele. Eu acho que essa questão da teoria ser válida é o que abrange exatamente a ontologia. A verdade e a falsidade, né, isso eu acho. Eu acho que agora eu compreendi. Ó. Eu acho que para mim a teoria tem que ser vista sobre dois aspectos. Um aspecto interno, como eu já disse desde o começo, eu estou só retomando. O aspecto interno e aspecto de coerência com outras teorias, com a realidade, com a prática mesmo. Então, em um aspecto, ela é ligada. Um aspecto, ela é pessoal, é teoria. Ela não está ligada intrinsecamente à prática. Em outro aspecto, ela está intrinsecamente ligada, que é o aspecto das teorias que podem ser praticáveis. Então, a verdade e a falsidade está ligada. A verdade e a falsidade está ligada na parte que é intrínseca à prática. Por que eu estou usando sempre essa palavra? Porque provavelmente, como eu estou imerso no meio da filosofia, eu vou começar a usar esses termos assim, que são mais. Que são até chatos, assim, mas que são. Eles dizem mais coisas. Se eu quisesse dizer ligar intrínseco, toda vez que eu quisesse usar intrínseco, eu quisesse tirar esse termo porque é um pouco complexo e quisesse usar outro, eu tenho que falar assim: tem uma ligação essencial, tem como condição de existência, que eu acho que ia acabar ficar muito pomposo, muito mais extenso. Que eu acho que quanto maiores palavras você usa na linguagem, mais você permite divagações do interlocutor. Então eu, por exemplo, estou abrindo diversos parênteses. E se você já chegou até aqui com o meu pensamento, parabéns, né? Parabéns pro caralho, né? Tipo, não tem que ter mérito de chegar aqui não. Que bosta é isso aqui. Mas você é resiliente, vamos colocar assim. Porque eu permiti. Isso aqui é justamente um lugar onde são feitas divagações constantemente. Eu abro um parênteses dentro do outro, que abro dentro do outro, que abro dentro do outro. Então, pensando nisso, é que eu uso essas palavras, mas eu acho que a teoria ligada à prática, com essa ligação entre a parte da teoria que tem a ligação intrínseca com a prática, é a que dá verdade ou falsidade à teoria. Então, uma teoria é falsa ou verdadeira apenas quando é considerada ela internamente e considerada também em coerência com as outras teorias aplicada na prática. Agora, a questão da validade ou invalidade da teoria é uma questão interna, de coerência interna, que geralmente é avaliada, essa validade é dada por regras lógicas. Então, como que, por exemplo, por que alguém fala assim, não, na verdade,
o pônei que voa, não sei o que existe, que tem chifre, que usa asas, que peida arco-íris, que zomba, não sei o que voa e não tem asas, na verdade, que voa e é o mais pesado e não tem nenhum artifício para conseguir voar, ele simplesmente voa, é uma teoria inválida, por exemplo. E eu dei esses exemplos só para devagar muito mesmo, para mostrar que existem exemplos que por regras lógicas, a gente sabe que se não tem nenhum, é uma contradição, a gente vê na lógica assim. Se não tem nenhum motivo, por exemplo, para fazer algo, e esse algo precisa de motivos para acontecer, então é claramente inválido, é um inválido, não é possível. Por exemplo, algo que voa e não tem nenhuma coisa para voar. Não tem nada que eu faça voar e ele voa. Porque a gente está. Isso é um dos princípios básicos que regem toda a nossa existência, teoria e avaliações. A questão da causalidade, que eu vou deixar para mais para frente para falar, mas é justamente essa ideia de causa e efeito. A gente não poderia falar assim, ah, não, o cavalo voa, observando o efeito e falar que não tem nenhuma causa. O cavalo simplesmente voa. Não tem nada que eu faça voar. Mas não chega nesse ponto. Mas eu quero dizer que a validade das teorias, de argumentos, na lógica principalmente, são tudo critérios avaliados principalmente pela lógica. Então, são regras lógicas que dão validade à teoria. A teoria internamente é válida, seguindo regras lógicas de coerência. E no outro aspecto, ela é avaliada quanto à sua veracidade e falsidade. Aqui tá ficando muito extenso e é isso. Eu gostei mais de hoje, na real, fazendo esse improviso do que do outro. Eu acho que a ideia que eu tive pra fazer, eu acho que era exatamente isso. E eu acho que hoje eu consegui fazer parte do que eu queria. Se você gostou desse tipo de coisa, provavelmente é o que você vai escutar mais pra frente, mas também não sei, porque isso aqui não tem nenhum compromisso com regra, com ordem, com tempo, com nada. Então, eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir, porque eu acho que isso aqui me ajuda também. Então, valeu, rapaziada.